E a todos, sejam muito bem-vindos ao webinário sobre precedentes judiciais no sistema do Common Law. O evento é uma realização da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a EJUG, e também do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas, o NUGEPENAC, também do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Hoje contamos com a participação do coordenador pedagógico da EJUG, o juiz Ricardo Nicoli, participando como coordenador e mediador dos trabalhos deste webinário, o desembargador Wilson Safatli Fayaz Holland, que é advogado, professor de ética Scarpelli Curran, da Universidade de Gonzaga, no estado de Washington, Estados Unidos, desde 2005. Brooks Holland é autor de diversos artigos e do livro Learning Professional Responsibility, From the Classroom to the Practice of Law. A aula contará com a tradução simultânea realizada pelo intérprete Gustavo Alexandria. E agora ouviremos a saudação inicial do coordenador e mediador dos trabalhos deste webinário, desembargador Wilson Safatli Fayad. Sim, bom dia a todos e a todas. Com muita alegria que possamos dar início a esse trabalho. O professor Brooks Holland é um grande nome do sistema judicial norte-americano e um professor já de longa data, com muito conhecimento acerca do tema aqui exposto. Todos vamos aprender muito, precedentes judiciais no sistema do Common Law. Isso porque, lembrando, o nosso sistema de precedentes, o brasileiro, ainda está em construção. Então, temos muito a aprender. E também no Civil Law, lembrando que a lei é a fonte primária mais importante do direito. Mas, com a reforma de 2015, surge nova fonte jurídica primária, focada nos precedentes, ao lado, é claro, das outras fontes primárias. Com alegria que possamos dar início, eu gostaria de elogiar, aqui fazer um elogio ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos Alberto França, que todo o apoio tem dado ao crescimento da área cultural e jurídica do nosso tribunal. Também elogiando o desembargador Jerônimo Vilas Boas, diretor da EJUG, muito dinâmico, que tem propiciado um amplo debate acerca do tema em nosso Estado. O nosso Estado ele vem se destacando no Brasil por diversos debates acerca do sistema de precedentes. Aos servidores, EJUG no GPENAC, a todos que assistem, e não esquecendo novamente e principalmente do professor Brooks Holland, nosso palestrante. Em poucas palavras, bem-vindo, é com alegria que vamos começar. Vamos agora ouvir a mensagem institucional da EJUG, que será proferida pelo seu coordenador pedagógico, o juiz Ricardo Nicoli. Bom dia a todos. Cumprimentar o desembargador Fayad, cumprimentar o presidente do tribunal também, que tem nos dado apoio nesses eventos, o desembargador Jerônimo, que não tem medido esforços para proporcionar a todos os servidores e aos magistrados eventos de qualidade. Agradecer ao professor Holland por ter aceitado o convite. Quero fazer um agradecimento também ao professor Ettore Lombardi, que é da Universidade de Florença, que conseguiu essa intermediação, nos colocou em contato com o professor Holland, e essa boa vontade dele de nos atender. Sabemos que agora, nesse horário, lá nevando onde ele está, são 15 para 5, agora 5 horas, né? São 5 horas da manhã, ele já está ali aposto há um bom tempo, né? Isso não é qualquer professor que faz isso para a gente aqui no Brasil. Então, muito obrigado, professor Holland. Nós estamos ávidos para ouvi-lo, para conhecer um pouco do sistema Common Law, que, como o desembargador Wilson Fayad disse, é um sistema que cada vez mais se aproxima do sistema Civil Law, do nosso sistema. Nós sempre tivemos muita influência do sistema norte-americano, principalmente primeiro no direito constitucional e agora no direito processual, com a instituição de mecanismos de
padronização decisória, mecanismo de precedentes judiciais, que se espelha muito no sistema do common law. Então, quero, mais uma vez, registrar esse nosso agradecimento e que todos tenham um bom evento. Obrigado, Mariana. E agora sim, para falar sobre precedentes judiciais no sistema do Common Law, com a palavra o Dr. Brooks Holland. Bom dia, Mariana, muito obrigado. Eu estou muito grato de receber esse convite aqui do tribunal para compartilhar informações sobre o precedente judicial nos Estados Unidos e no sistema Common Law, que eu conheço. E essa é uma oportunidade muito importante para nós, para nos envolvermos de forma global nesse tópico. Nós estamos cada vez mais globalizados no nosso sistema jurisprudencial. Como foi mencionado, os sistemas estão mudando o tempo inteiro e é importante que a gente se engaje para podermos crescer e compartilhar, não só de forma acadêmica, mas também com outros contextos profissionais. E eu também gostaria de agradecer ao nosso intérprete Gustavo, que está facilitando essa nossa conversa. Eu vou compartilhar alguns slides para ajudar na apresentação. E como eu indiquei, eu vou falar sobre os precedentes judiciais no sistema do Common Law de uma perspectiva dos Estados Unidos. Eu espero que essa seja uma oportunidade para engajarmos nos nossos sistemas legais e termos um diálogo importante sobre os aspectos comuns e aprendizado entre os dois sistemas. E eu vou super simplificar o sistema americano de forma significativa. Então, o meu objetivo aqui não é dar uma afirmação definitiva sobre o sistema, os precedentes judiciais no sistema do Common Law, mas mostrar alguns destaques e alguns pontos importantes que eu considerei, que eu vi na minha carreira e como professor, e que podem ser um ponto de conversa ou de diálogo entre nós nessa sessão. Uma revelação que eu tenho que fazer desde o começo é que qualquer discussão do sistema de common law nos papéis de precedentes judiciais nos Estados Unidos são uma discussão muito complexa que não podem ser cobertas nesse período por causa do papel do federalismo nos Estados Unidos, que é a distribuição do poder governamental de forma vertical nos Estados Unidos entre o governo federal dos Estados Unidos e os 50 governos estaduais que compõem os Estados Unidos da América. E, de forma especial, é importante reconhecer que nessa conversa, que o governo dos Estados Unidos não tem o seu corpo de leis comuns entre todos os estados onde os estados podem utilizar. Ou seja, o governo federal dos Estados Unidos não é um governo geral com poderes generalizados que, em si, as cortes federais elas não trabalham com jurisdição geral. O Common Law nos Estados Unidos ele é construído especialmente do sistema estadual judicial e nós vamos ver esses aspectos da questão relacionada aos precedentes para tomada de decisão e, em alguns casos, elas são até idiosincráticas na abordagem dos estados e como fonte do Common Law. E como vocês podem saber, eles são estados, são uma forma meio soberana, ou semi-soberana, em termos da abordagem do sistema do Common Law, e ela vai ser muito útil para a nossa discussão. E como nós estávamos falando no começo, ainda não nasceu só aqui, onde eu estou, na Universidade de Gonzaga, no estado de Washington, nos Estados Unidos, que é bem próximo da fronteira canadense e na costa oeste americana. Eu estou 5 horas antes do horário de vocês, estou muito feliz de estar aqui. Então, eu acho que é importante nós começarmos com as definições do Common Law, uma definição que podemos utilizar. A gente não pode falar do Common Law sem voltar
para os juristas britânicos, né? E aqui nós temos o famoso jurista Blackstone, que tem um trabalho chamado de Comentários sobre as Leis da Inglaterra, e eu gostaria de oferecer para vocês uma definição que nós podemos utilizar, não uma definitiva, mas que seria útil para o nosso diálogo. Ela vem de um professor da da Faculdade de Direito da Universidade de Nova York, e ele diz que o common law significa princípios universais de organização social definidos judicialmente, consistentes ao longo do tempo e da cultura, que formam a base do bem social ou do ganho social. Eu gostaria de destacar duas partes dessa definição. Nós falamos aqui dos princípios da lei que são definidos universalmente, não legais, e nós estamos trabalhando com regras fixas de codificação. Na verdade, não trabalhamos com essas regras fixas de codificação, mas na realidade, em princípios que nos levam ao longo do tempo para algumas áreas da sociedade. E voltando, agora indo adiante, eu vou falar sobre a abordagem que nós podemos discutir em relação aos precedentes judiciais no CEUA. E aqui, voltando a aspectos, algum trabalho mais antigo, nós vamos falar de um trabalho do século XIX, do ministro da Corte Suprema, que é o G.W. Holmes. Aqui, no Common Law, como nós ensinamos nas faculdades do direito nos Estados Unidos, na prática, nós afirmamos que as decisões judiciais, elas servem como autoridade legal primária para resolver novos litígios. Os tribunais não trabalham com as leis necessariamente vindas da parte administrativa e dos corpos legislativos, mas a nossa fonte primária são as decisões judiciais. Isso significa que o precedente judicial é muito importante nesse contexto, porque é o estabelecimento da lei trabalhando ao longo do tempo. Isso nos leva ao conceito da stare decisis, que é algo que foi decidido e que é uma perspectiva muito comum do papel do common law. Um juiz toma uma decisão e a decisão dele age em circunstâncias extraordinárias para controlar algo que já foi definido. Alguns exemplos aqui de common law, dos campos do common law nos Estados Unidos, que ainda são prevalentes, são a responsabilidade civil, direito das coisas, ou propriedade e direito contratual. A gente vai ver que algumas áreas dessa área contratual, elas foram já influenciadas também pela área codificada das leis, e o precedente judicial, que foi muito influenciado por essas três partes. Aqui, o que eu gostaria de enfatizar é que o common law, nos Estados Unidos, e o precedente significam muito mais do que simplesmente a stare decisis, ou seja, um juiz tomou a decisão e a gente precisa seguir ela e ficar preso a essa decisão tomada anteriormente, e para resolver um litígio específico. O common law não tem a ver com regras fixas, como a codificação das leis de uma forma estática, em relação às leis e normas da sociedade. Nós podemos aprender com o ministro Holmes e a vida da lei não tem sido lógica. Ela tem sido ou tem a ver com experiência. E como ele continua, ele fala que a lei incorpora a lei do desenvolvimento de uma nação e não pode ser tratada como se contivesse apenas os axiomas e corolários de um livro de matemática. Matemática é fixa, elas são objetivas, e o ministro Holmes disse nesse trabalho originário, né, do Common Law, utilizando a tradição britânica, ele afirmou que o Common Law é uma narrativa. É uma história de uma sociedade específica e governada pelo direito, pelo Estado Democrático de Direito. E eu gostaria de enfatizar que, de acordo com a Common Law, o precedente judicial orienta, é a fonte primária de autoridade para resolver os nossos problemas, mas
mas não é uma regra fixa de codificação. Em vez disso, o precedente ele orienta a evolução controlada da lei por meio da aplicação experimental de princípios universais a novas circunstâncias. O objetivo é algo voluntário, né? Algo intencional. Nós falamos no esse não é um bug, não é é uma característica, não é um bug, né? É um problema técnico. Que o objetivo seja algo incremental, aplicação incremental de um princípio estabelecido que faz a evolução da lei para que ela se adapte a outras circunstâncias únicas. E cada uma dessas aplicações nos ensinam cada vez mais do princípio. E o princípio, ele evolui ou cresce, ou ele se reduz, ou vira para um lado ou para o outro, como resposta a cada uma das aplicações novas que nos ensinam cada vez mais sobre esse princípio, com uma aplicação judiciária repetida e iterativa. Nesse processo de aplicação de experiência, por meio de experiência, nós vemos uma ênfase muito forte no raciocínio analógico como método do caso para aplicar precedentes existentes a novos problemas jurídicos, como processo de entender cada vez mais o valor e a natureza do princípio que nós estamos aplicando ao longo do tempo. E por raciocínio lógico, eu quero dizer que o George Burns, ou melhor, que nós aprendemos os fatos mais importantes sobre o caso legal, que são contrastados com os precedentes judiciais anteriores que examinaram o princípio e nós aplicamos eles a esses problemas específicos. E o papel dos juízes e advogados é determinar se o caso novo tem uma semelhança parecida àquelas aplicações anteriores para que esse princípio seja aplicado da mesma forma, ou, em vez disso, se o novo programa legal é distinto de uma forma bem significativa. E isso vai ser relativo aos fatos do caso. E diferente significa que o princípio não pode ser aplicado de forma nenhuma. Nós precisamos identificar um ponto específico naquele problema. Então, para que a gente volte para o arcabouço do common law para observar outro precedente judicial que vai se adaptar ou vai estar mais adequado à solução daquele problema. Ou o caso pode nos ensinar algo novo sobre esse princípio também. E esse pode ser um momento para o tribunal, para ele fazer a evolução desse princípio base e reavaliar o escopo desse princípio, o significado, o valor dele, para resolver alguns problemas na sociedade e nas áreas legais. E nesse sistema Common Law, ele é projetado para trabalhar com o sistema adversarial, que é predominante nos Estados Unidos, onde as partes, de forma intencional, estão obrigadas de forma ética, ou seja, as partes, os advogados representam as partes diretamente e eles vão para o tribunal para a resolução de um litígio específico de uma forma adversarial. E aqui o que é importante pensar é o papel dos precedentes ao longo do tempo no sistema do Common Law, trabalhando por um método de caso de análise lógica. Os advogados, eles não simplesmente argumentam a lei como um sistema adversário. Eles, em si, em nome das partes, vão definir as questões para o juiz. Nós vamos para o juiz e falar, esse é o problema e os princípios que são relevantes que podem ser conectados a esses problemas que nossos clientes têm. E a gente nem precisa concordar nas questões ou precedente que precisam resolver aquele problema. E de forma mais significativa, os advogados no sistema adversarial, em nome das partes, eles reúnem evidência para o tribunal que forma a base dessa analogia. E os juízes têm um papel mais passivo. É claro que eles têm um papel importante para lidar com a evidência e outras partes do processo, mas os advogados,
em nome das partes, eles reúnem essa evidência que defendem definem os fatos do caso. E essa disputa em si mesma, elas podem moldar a forma como o tribunal vai usar esse sistema do common law para utilizar os princípios relevantes nessa estrutura do common law e como eles se aplicam a esse problema específico. Então, eu acho que desses pontos de discussão aqui, vocês podem ver que o sistema common law é muito além do sistema de stare decisis, que é simplesmente o juiz vai decidir quais são as regras. Na verdade, é um sistema que proporciona evolução por si só para ser responsivo a um sistema adversarial entre os advogados e para desenvolver os princípios da lei ao longo do tempo de forma muito metódica. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um dos sistemas de cânon que são utilizados aqui nas faculdades. Esse é o sistema do Paul's Graph. Ele envolve um indivíduo que foi ferido de forma física no sistema de trens do Long Island, que vocês podem ver aqui, que é um sistema bem ativo ainda aqui nos Estados Unidos, em Nova York, depois de um século, né? Essa é a estação onde de fato isso aconteceu, e o que é único aqui nessa questão é o réu, nesse caso, que ele feriu a outra parte, ela simplesmente foi acusada por negligência por causa de uma série de eventos que resultaram no dano ao longo da plataforma do metrô. E a Corte de Apelações de Nova York, por um juiz chamado Cardoso, que se tornou depois o ministro da Corte Suprema dos Estados Unidos, ele afirmou o princípio universal da nexo de causalidade ou relação causal. E aqui que os alunos normalmente estudam o nexo causal como um limite da responsabilidade na lei no caso da responsabilidade civil. E até nós aqui em Nova York, esse é um precedente esse é um caso de um precedente estadual que influenciou um país inteiro e as faculdades e os outros tribunais ao redor do país. Mas quando você está ensinando esse assunto num local, você não está ensinando uma regra fixa. Você ensina o princípio que foi estabelecido. E os alunos têm que aprender que os tribunais, ao longo do tempo, eles refinaram essa relação causal por aplicação em vários casos específicos, diversos cenários factuais. E nesse caso, temos todos esses vários significados que são aplicados a diversos cenários específicos, como as causas de coincidentes, a intervenção intencional entre seres humanos, todos esses casos, todos eles se originam desse princípio inicial do precedente que convida um diálogo contínuo para haver evolução dele ao longo do tempo e ser adaptado a novas circunstâncias factuais. E isso se tornou, esse corpo de leis, ele acabou se tornando algo muito complexo e até para os advogados, porque para entender o common law, você precisa ler as decisões ao longo do tempo e poder sintetizar essas decisões para algo que é mais compreensível e o papel da lei que vai governar ou vai se relacionar com o problema que existe. É muito difícil, muito opaco, é difícil até para os juízes e para os advogados, os alunos, eles passam o primeiro ano todo fazendo essa questão do papel do raciocínio lógico, e eu queria destacar que com essa quase codificação desse sistema nos Estados Unidos, nós temos essa literatura que é feita relacionada ao common law. Esse é o American Law Institute, que é uma instituição que publica o Restatement of the Law. Isso daqui não é um código, isso daqui não é law que vincula. Na verdade, isso daqui é um esforço para sintetizar e destilar o common law ao longo do tempo,
quando os princípios ficam específicos suficientes para se conectar-se a alguns problemas e podemos identificar regras mais concretas para que os advogados e o público possam utilizar, porque a evolução pode ser mais completa ou mais detalhada em uma área específica. É importante reconhecer o papel entre a literatura legal e o common law para identificar os precedentes que são relevantes para um problema específico. Esse é o Restatement of the Law e, especialmente na área de responsabilidade civil, se tornou algo muito influente para os princípios muito bem definidos. E olhando para o precedentes do common law ao longo do tempo nos Estados Unidos, nós vamos falar sobre os prós e os contras, né, virtudes e vícios. E as virtudes aqui são: existe mais discrição judicial para adaptar os precedentes legais e identificando certos princípios legais para problemas específicos. Esse é um sistema bem adaptável e bem flexível, porque nós trabalhamos com algumas regras também que são codificadas, que vêm de fora do judiciário, e o judiciário em si mesmo, ele tem a flexibilidade de pegar esses princípios judiciais e moldá-los a novos problemas. O compromisso com o precedente, como parte do common law, o precedente de restrição judicial com a necessidade dos juízes terem humildade para abordar novos problemas nos precedentes do common law, isso significa que nós temos um desenvolvimento da lei. O common law não é rápido. Raramente você vê mudanças bruscas no common law. Mas os pontos contrários significa que a discrição judicial ela pode levar a inconsistência e imprevisibilidade nos resultados dos casos. É muito mais difícil no sistema do common law para olhar as decisões ao longo dos anos e décadas e prever como essas decisões e os princípios que são tratados podem resolver um problema nesse método específico, método de caso e de raciocínio analógico. E isso é porque é um sistema legal opaco e ele não é acessível para as pessoas, para os leigos. E é por isso que eu gostaria de falar dos precedentes judiciais e as leis. As leis, eles têm a ver com a supremacia legislativa na codificação da lei. Para que seja mais acessível ao público e fácil de se compreender. E, de uma certa forma, ele é mais representativo também. As regras dos representantes e dos legisladores como a fonte primária de autoridade legal. Esse assunto nos Estados Unidos tem relação com a separação dos princípios dos poderes aqui nos Estados Unidos. E a lei contemporânea nos Estados Unidos, uma quantidade muito grande, agora é codificada. Então, nós vemos na área de precedentes, nós temos uma ênfase judicial maior nos textos do que o método de caso do common law para a compreensão e aplicação da legislação codificada ou os leis a alguns litígios específicos. São tantos campos, tantos áreas do direito que são agora, usam essa parte do codificada, transição, área da família, várias áreas agora têm essa ênfase na parte codificada. Mas eu não quero sugerir que o common law não tem nenhum papel importante na área dos códigos ou das leis. E considerando a codificação crescente nos Estados Unidos, para lidar com alguns dos vícios do sistema do common law. O common law está sendo aos poucos empurrado para o lado, então os juízes agora, aos pouquinhos, na verdade, mas ainda existe uma tradição muito forte dos juízes para ela simplesmente desaparecer utilizando o common law. Então, existem dois papéis primários para os precedentes do common law quando os juízes estão trabalhando com a legislação codificada nos Estados Unidos. É o que eu diria que é o common law de interpretação de acordo com a lei. Muitos códigos e leis nos Estados Unidos, elas dão muito espaço para a interpretação.
Eles são escritos para problemas futuros, de forma perspectiva, então eles lidam com uma área específica do conhecimento, algum problema, e nem lidam com todas as variações possíveis. E normalmente eles são escritos em termos gerais. Eles pedem um aspecto da razoabilidade em um contexto específico ou uma linguagem mais generalizada. E isso é uma oportunidade para os tribunais fazerem a interpretação da lei. E os juízes nos Estados Unidos têm um corpo enorme de interpretação de leis ou legais, chamados de canons de interpretação, que não vêm das leis em si mesmo. As leis elas podem não deixar claro o que deve ser feito. Então os juízes olham os precedentes que foram criados de outras cortes, como as cortes superiores ou regionais, para saber como abordar um problema específico. E também nós temos princípios gerais que vão lidar com certos problemas na interpretação da lei. E no caso da lei criminal, ou lei penal, a doutrina da lenity, ou que não é requerida pela Constituição, não é prevista na maioria das leis, mas muitos juízes utilizam isso para interpretar uma lei penal. Se eles virem um termo que é ambíguo ou uma frase, e utilizando os princípios do textualismo, de texto, que eles não conseguirem resolver essa questão, os juízes vão adotar a interpretação que é mais restrita para a punição criminal. Uma interpretação que vai favorecer o réu. E não é que nós temos uma presunção simplesmente para favorecer o réu. Em vez disso, simplesmente ela quer refletir essa separação dos poderes. Uma é a ideia da justiça, que a legislação deve ser interpretada quando ela for ambígua, de uma forma que vai expandir a responsabilidade criminal. E nós temos duas chances, que é a ampla e a restrita, e a legislatura deve ser a forma de expandir a responsabilidade criminal e não o judiciário com a interpretação desses estatutos ou leis. Esse é um precedente comum e ele é utilizado, é um precedente do common law que é utilizado para vários casos, para os juízes resolverem a interpretação da lei. E outro exemplo onde os juízes vão utilizar os precedentes do common law de forma bem direta é quando o tribunal determina que quando existe essa codificação da legislação, às vezes as pessoas ou os participantes do judiciário, eles pensam, olha, o common law tem feito um bom trabalho nessa área, então nós vamos codificar o common law nessa área específica. E os juízes, então, vão olhar as decisões judiciais nessa área, inferindo que essa legislação aprovou esse precedente como o precedente de maior autoridade para entender o significado de uma lei que codifica o common law. Eu vou dar um exemplo aqui novamente também da área criminal. A área penal nos Estados Unidos é basicamente codificada. Não tem mais nenhum crime do common law, com a ideia somente os legisladores devem ter o poder de definir o que são os crimes e a punição deles. Então, existem leis que foram escritas com forma muito genérica para lidar com alguns crimes, como o artigo do Código Penal 187, que define o homicídio na Califórnia. E aqui vocês têm a definição de homicídio na Califórnia, que é o ato de matar um ser humano de forma ilegal com o dolo de matar sem atenuantes. O dolo de matar sem atenuantes não é um termo autoexplicativo, nem autoevidente. Uma pessoa que pode tentar definir isso sem assistência legal. E o código não define o que é esse dolo de matar sem atenuantes. Então, esse malice aforethought é algo bem definido no common law, e os tribunais da Califórnia, eles afirmam que malice aforethought inclui todo o precedente judicial, do que ele significa, e os alunos significam que são, de fato, 4 estados mens res, com a intenção de matar, de causar dano sério, e a parte da negligência também.
e um dos truques favoritos dos Estados Unidos, que é a Felony Murder Rule. Todos esses 4 aspectos são incluídos dentro do malice aforethought. E até o termo ser humano, a Califórnia, o Corte Superior do Estado da Califórnia, é um conceito do common law, e no caso de 1937, utilizando a definição até do século XVI e do século XVII para definir o que um ser humano é, para um caso específico, que geralmente é ensinado nas faculdades de Direito, e o feto que ainda não nasceu, ele é um ser humano para esse caso específico. E isso ensina a supremacia da legislatura, que também ele está superior a esse precedente do common law, porque eles aprendem essa questão da morte do feto, e depois uma corte um ano mais tarde ela discordou e ela disse que essa definição poderia ser modificada. E ela anulou todos os precedentes que informaram, que davam a entender o significado do ser humano nesse estatuto, nessa lei. Então, essa é uma intersecção muito importante entre a lei codificada e o common law. E aqui, os Estados Unidos têm uma área muito mais codificada do que a do common law. Eu vou falar rapidamente aqui sobre a parte administrativa. Nós vemos aqui que, nesse caso específico da doutrina Chevron, existe um papel minimalista para o precedente judicial. Com essa legislação específica, especialmente favorecendo a supremacia do órgão do executivo. Significant. Will do. Thank you, Gustavo. Ok. Eu estava falando que eu sou um advogado de Nova York, então eu falo muito rápido. Eu pedi para o professor falar um pouquinho mais lentamente. E na lei administrativa, a legislatura ela delegou essa autoridade de tomar decisões para as agências do Poder Executivo, e nos tribunais dos Estados Unidos nós temos a doutrina chamada Chevron, que não pode utilizar esse precedente judicial para anular uma decisão para uma agência do Poder Executivo, a não ser que haja a razoabilidade. Então, essa é uma abordagem, mesmo que o common law ela dite essa decisão diferente. E aqui esse gráfico, ele mostra esse caso que ainda não foi decidido se essas armas que foram modificadas de uma forma específica, porque a Constituição havia uma lei proibindo as metralhadoras nos Estados Unidos, de acordo com o Estado, essa legislação, e essa agência reguladora, ela, utilizando sua especialidade, ela afirmou que poderia haver uma proibição, e os membros do Tribunal Superior que são favoráveis a essas armas, eles simplesmente estavam desconsiderando o conhecimento do especialista dessa agência do Poder Executivo. Então, esse é um debate bem interessante entre a parte administrativa e a lei codificada. E agora eu quero falar sobre a Constituição dos Estados Unidos. Nossa Constituição é codificada, mas às vezes é escrita de forma bem generalizada, como a igualdade, liberdade, e requerendo uma interpretação significativa pelos tribunais, especialmente a Corte Suprema dos Estados Unidos. E se você observar a lei constitucional dos Estados Unidos, você pode ver um tipo de lei constitucional common law que significa o máximo da lei do poder do common law. Mas nós estamos cada vez com um declínio cada vez maior dos precedentes. E nesse caso aqui, voltando à fundação, ou a fundação com o John Marshall, que tem essa imagem, e ele, nesse caso, o Marbury Madison, ele viu a review judicial e, para dizer, ele basicamente afirma que o judiciário é que pode definir o que a lei é.
E a Constituição é a suprema lei da terra, do país. Então, a interpretação judicial sobre os precedentes da Constituição não podem ser superados pelo Congresso ou por outro corpo legislativo, somente para o mandato constitucional. E isso é algo muito difícil, a emenda constitucional nos Estados Unidos, que ele quer dizer. E alguns anos depois, foi enfatizado que nós estamos explicando uma Constituição por esse mesmo ministro, ou seja, os princípios da contenção e do método de caso para limitar o poder judicial nem sempre podem ser controlados por causa da natureza da análise constitucional e da parte geral de tantas partes da lei da Constituição americana. E eu sugiro que nós estamos num ponto profundo nos Estados Unidos do papel do precedente na análise constitucional e se ela mantém algo semelhante ao original, a análise constitucional ou a análise original do common law. Por exemplo, nos direitos das armas, liberdade religiosa e ações afirmativas, eles são muito significativos nos Estados Unidos. Vocês devem ter lido sobre isso nos meios de mídia brasileiros. Nos últimos anos, a maioria dos ministros, eles anularam várias desses inúmeros precedentes constitucionais e eles foram inúmeros precedentes constitucionais defendidos por dezenas de ministros ao longo de várias décadas foram anulados nos últimos anos por serem considerados flagrantemente errados. E a ministra Sotomayor, ela fala que ao anular uma grande teoria unificadora, o tribunal apresenta outra. E normalmente ele é fixo no tempo e nós estamos codificando a Constituição e como fixa em um momento específico, geralmente no ponto de vista dos tribunais em 1791, na interpretação naquele momento, né? E como a ministra a Sotomayor falou, é que nós estamos desconsiderando os princípios da Constituição e o papel do precedente para identificar e para que eles possam se evoluir aos novos problemas que a sociedade pode ter. Então, eu sugiro que a constitucionalidade do common law está enfrentando um momento significativo na Corte Suprema. Se essa tradição do propósito de precedente vai continuar a ser aplicada, ou se nós vamos focar mais consistentemente num método mais tradicional de história. E aqui eu vou concluir com uma observação que o precedente judicial no sistema de common law dos Estados Unidos, vocês podem ver que nós estamos longe de um sistema puro, ainda se baseia em métodos tradicionais de common law, mas com pesos e contrapesos como parte do sistema singular de governo separado dos Estados Unidos. E agora eu posso responder às perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo, por me ajudar a interpretar tão rapidamente. Sim. Excelente palestra do ilustre professor Brooks Holland, muito interessante. Creio que todos nós adquirimos um conhecimento bem maior acerca do sistema judicial norte-americano. Algumas perguntas, há perguntas já formuladas. Uma, é correto dizer que a regra de direito common law visa dar solução a um processo e não formular uma regra geral de conduta para o futuro? Eu acho que uma das dificuldades do common law é que é um pouco de ambos. Ela tem o objetivo de dar um processo para os problemas, para a solução de problemas futuros, no futuro que não está determinado ou fixo, como uma lei codificada. Mas também tem que resolver as soluções antes da corte.
ou perante a corte, né? Então, o juiz, utilizando esse precedente, ele tem que identificar esse princípio que governa essa situação e adaptá-lo aos fatos do problema, como são apresentados pelos advogados, para dar uma solução legal que é legítima, que é aceitável e pode ser executada. Mas, ao mesmo tempo, não é simplesmente uma aplicação matemática ou exata a um caso específico, como um tipo de uma stare decisis fixa, é um sistema mais orgânico de processo para fazer a evolução da lei ao longo do tempo. E essa é a complexidade que os advogados e juízes, à medida que estão trabalhando com esse corpo de leis, de regras vivas, e ele deve resolver alguns problemas que surgem dentro do sistema, e está preparado para fazer isso de uma forma que seja clara suficientemente, seja sustentável, para que as partes fiquem satisfeitas para que haja o Estado democrático de direito. E os juízes não simplesmente façam as suas políticas, decisões políticas, as suas preferências políticas. Ou seja, o juiz usa esse princípio e fala, olha, essa é uma forma que nós devemos decidir ou não. É um sistema mais orgânico, mas também é um que existe o tipo de restrição pelos próprios princípios que definem ele. Ou seja, eu acho que a complexidade do common law significa ambos. E é por isso que nos Estados Unidos nós utilizamos a legislação em várias outras áreas, porque essa não é um país do nosso tamanho e da nossa diversidade, especialmente de problemas legais e de interesses diferentes, que são fáceis de gerir com esse tipo de sistema de common law. Eu acho que a maior parte da nossa lei agora é codificada. Por essa razão. Bom, uma outra pergunta. O sistema civil law e common law tem se aproximado, dialogado muito ultimamente. É possível dizer que o sistema civil law tenha se implantado de uma forma consistente nos Estados Unidos? Nothing is consistent in the United States. Nada é consistente nos Estados Unidos, em parte por causa da complexidade do nosso sistema legal, como eu tentei ir legal com o mapa no começo. Os Estados Unidos, acho que por um propósito até cultural, é um sistema de tensão e de debates, que é verdade em vários lugares ao redor do mundo. Nós temos as nossas complexidades únicas e estruturais e culturais também, mas eu vejo essa atração, essa força em vários lugares do mundo. Eu vejo algo semelhante também na Europa, à medida que vários países reconhecem alguns benefícios para uns dos benefícios e métodos do common law para o papel do judiciário na solução de problemas ou na solução de litígios nos países tradicionais que têm o civil law, especialmente no aspecto adversarial, mas os Estados Unidos também reconheceu alguns dos vícios e limitações num sistema mais puro de common law, que é muito complexo, que é inacessível, especialmente para o público. Especialmente quando nós temos milhares de juízes ao redor do país que têm abordagens diferentes em relação a problemas do common law. Os Estados Unidos está se aproximando cada vez mais de um sistema codificado que se assemelha aos aspectos do civil law. Eu diria que até na lei penal existe essa convergência mais. Eu estudei e trabalhei na Europa também com o nosso grande colega, o professor Lombardi, da Universidade de Florença, e com programas de parcerias entre a Universidade com Gonzaga, e nós também treinamos os nossos alunos em práticas de mediação na lei comercial, e nós vemos essa convergência dessas práticas e princípios à medida que reconhecemos algumas necessidades comuns. E a questão é sempre ter certeza que nós vamos garantir o aspecto único para essas expectativas sociais, políticas e econômicas para países diferentes ao redor do mundo.
E nos sistemas atuais, por exemplo, na Itália, existe uma reforma, houve uma reforma nos anos 80 para adotar um sistema mais adversarial e, e fazer um processo de adjudicação adversarial, ao contrário do que se esperava. Mas nos Estados Unidos, nós, especialmente por meio do plea bargain ou para modos de adjudicação que se assemelham mais ao sistema inquisitorial, sem algumas das suas proteções, porque o sistema inquisitorial tem as proteções para esse sistema específico. Nós somos um sistema de proteção e com o jurado e com o julgamento, onde nós temos 2 a 5% de casos criminais ou penais, e outros nós temos a resolução judicial sem sem as proteções do pré-julgamento que nós temos no sistema civil law. Nós vemos essa convergência que está acontecendo, mas ela é sempre muito complexa. Ela depende até você está hoje na Europa, Itália, e hoje Alemanha, União Europeia mesmo é algo que influencia esse processo de convergência. Bom, essa pergunta eu elaborei de uma certa forma, ela é bastante genérica ou conceitual, mas veja, o sistema civil law, ele é codificado e nós fazemos uma operação, uma atitude lógica, uma metodologia dedutiva, do geral para o particular. A lei, de regra, a norma geral, para um caso concreto, então, um método dedutivo. Ao passo que o sistema common law poderia ser o inverso. Eu posso afirmar que o método do sistema common law é indutivo, do particular para o geral? Yes, Sim, I think that would be a fair general. eu acho que essa é uma observação que faz sentido, indutiva e dedutiva. Pode haver alguma interpretação do processo que está ocorrendo, mas o que eu posso dizer é que, voltando ao Holmes e ao ponto de vista do Holmes no origem do sistema do common law nos Estados Unidos, ele afirmava que o common law ele resiste ao raciocínio silogístico. De um ponto de vista mais lógico. Então, a sua observação soa correta para mim, mas eu posso colocar nesse contexto de pensar no que o papel do presidente no common law é de que os juízes eles não devem utilizar o raciocínio silogístico para resolver os litígios adiante deles. Então, e esse é um ponto específico em todo o processo da evolução dos princípios legais. Isso significa que nós podemos haver um pouco mais de raciocínio indutivo do que dedutivo. Isso é fato, pode ser verdade. Bom, há uma pergunta feita por um participante e ela foi direcionada ao tradutor. Ah, Peço que ele faça. ok, vou Transmita a fazer pergunta. agora a pergunta em inglês para ele. Could you repeat one more time, Gustavo? I just want to, particularly the second half of it, I want to make sure that I followed it Ok, correctly. eu vou repetir a pergunta, que é uma pergunta um pouco mais longa.
I think I do, and I will do my best. Eu acho que eu entendi aqui, vou fazer o meu melhor. Essa é uma das controvérsias do Common Law, para saber se o Common Law é melhor ou pior na proteção dos direitos humanos e civis ao longo do tempo. A ideia original era de que o Common Law ele protegia os direitos do povo, porque pelo nome em si, ele era uma lei do povo ao longo do tempo e ele existia de forma independente de qualquer órgão do governo. O governo não poderia retirar ou impedir que esses direitos fossem aplicados. E os juízes estão muito bem situados e de forma incremental e ao longo do tempo para explorar e adaptar o Common Law de uma forma que ele protegesse os direitos das pessoas do excesso legislativo, por exemplo. Nos Estados Unidos, no nosso sistema de governo representativo e federalismo, ele era um pouco cético em relação ao papel da democracia pura ou direta na proteção dos direitos humanos e civis. E o Common Law, essa é uma forma importante de reconhecer e garantir a proteção dos direitos ao longo do tempo contra os excessos do governo, no caso onde a lei positiva ou lei positivada, ele poderia retirar esses direitos dos cidadãos. E nós podemos ver que ao longo do tempo, com a codificação de tantas áreas da lei, retirando eles da esfera do Common Law, porque existe sempre reconhecimento de que a legislatura é eleita e ele pode superar o Common Law, algumas áreas específicas protegem os direitos melhores quando são codificados e tornam essa lei mais acessível às pessoas. Ainda que o Common Law seja uma lei do povo, por conceito original, ele não é acessível às pessoas na forma em que ele é ministrado e ele foi desenvolvido. Mas é por isso que nós vemos alguns campos que há a predominância do Common Law, porque essa é uma pergunta bem sutil, onde, quando, quais as fontes melhores de lei, eles protegem melhor os direitos das pessoas e facilitam a eficiência ao longo do tempo, e algumas áreas da lei elas se movem de forma mais lenta em algumas áreas, especialmente nas reformas políticas, ou seja, as leis criminais aqui, por exemplo, elas podem ser sujeitas a mudanças de políticas significativas ao longo do tempo, porque ela é controlada de forma legislativa e a legislatura pode simplesmente ignorar os seus precedentes imediatamente. O Common Law demora algum tempo. Se eu entendi bem a sua pergunta, eu não sei se a minha resposta foi bem clara, mas o sistema dos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, nós gostamos de dizer depende. Esse é um sistema com várias nuances para saber se ele é melhor na proteção dos direitos dos cidadãos. Bem, uma outra pergunta. Eu li há pouco tempo em um artigo e vi a seguinte expressão: no common law, o juiz cria, o juiz faz a norma. Isso é verdade? I think Eu acho que a resposta deveria ser não. O Common Law, ainda que seja originado dos juízes, ele não pode ser a criação, não pode criar a lei, porque o juiz não deve criar as leis baseadas nas suas próprias preferências pessoais. O Common Law requer que você olhe várias fontes para entender a lei comum do povo, e ela pode incluir uma legislação em algumas áreas que ajude o juiz que ele talvez não tenha um controle muito específico, e ele pode ajudar o juiz a entender o desenvolvimento da lei, que pode ser relevante a esse problema. Os juízes podem usar a literatura acadêmica e outros tipos de literatura. Os juízes, às vezes, utilizam fontes populares, como de conhecimento, para entender o Common Law. Porque o Common Law, de fato, ele tem o objetivo de refletir não regras, leis fixas e positivadas, mas princípios universais de organização social.
E, portanto, os juízes têm muito mais espaço para buscar fontes de conhecimento e para entender a lei e os princípios basais que têm relação com o problema. Mas o juiz não deve criar a lei, porque isso retira o juiz do papel de julgar e leva para o papel de criar a lei e legislar. E uma das preocupações do common law é que havia uma certa criação de leis por alguns juízes, né, com algumas análises que estavam sendo feitas, e por isso os legisladores começaram a retirar certas áreas do direito e começaram a ser codificadas, falando, olha, na verdade o legislador é que deve lidar com isso. Se a gente, por exemplo, a questão dos direitos, evitar que os direitos sociais, ou melhor, os movimentos sociais, alguns grupos específicos, comecem a criar essas leis específicas por meio dos juízes. E essa é parte do debate que tem a ver com a separação dos poderes. Então, ela deve derivar do juiz, mas não deve ser criada pelo juiz. Doutor Ricardo, alguma pergunta? Desembargador, nós já estamos já vencemos o nosso horário. Eu quero só fazer mais uma vez um agradecimento ao professor Holland por essa magnífica palestra, foi muito esclarecedora, nos tirou várias dúvidas que nós sempre questionamos aqui. Ele pôde mostrar que há tantas virtudes quanto as vicissitudes do sistema common law são muito semelhantes ao que nós temos aqui, e que essa aproximação ela ocorre no mundo todo, porque todos estão buscando a melhor forma de proteger direitos, principalmente os direitos fundamentais. Então, agradeço mais uma vez ao professor Holland, espetacular essa palestra. Fica aqui já o convite para uma nova oportunidade, né, desembargador Fayad, de forma presencial, se possível. Quero agradecer também ao senhor, o desembargador Fayad, pela iniciativa que o senhor teve de trazer um palestrante estrangeiro, agradecer a Águeda por toda a estrutura, a EJUG, o tradutor Gustavo, que não está trabalhando só hoje, está trabalhando há alguns dias com a gente. Muito obrigado, Gustavo, interpretação sensacional também, foi muito clara. E todos os nossos ouvintes, né, que nós fazemos esse trabalho exatamente para esse público, né, para todo esse público. Obrigado, Mariana, e muito obrigado a todos. Antes de encerrar apenas, vou pedir para que possamos fazer um registro oficial deste webinário. Então, pedir para todos que estão aqui na sala do Zoom ligarem a câmera e por 3 segundinhos a gente possa aí fazer Gustavo, congelar a nossa imagem, também? Pose para a foto. Queremos você aqui, Gustavo. A câmera. Você consegue? Abrir minha câmera, ok. Isso. Okay. Não, creio que... É isso, creio que foi. Agradeço a presença de todos em nome da EJUG e também do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas, o NUGEPENAC, aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Mais uma vez, agradecemos ao Gustavo Alexandria, ao palestrante Dr. Brooks Holland e a todos vocês que nos acompanharam online aqui neste webinário sobre precedentes judiciais no sistema do Common Law. Desejamos a todos um ótimo almoço.